Paz do Senhor, querido professor, aluno. Deus seja louvado por mais um trimestre que estamos iniciando. E o CAPED, mais uma vez, vem por meio desse vídeo trazer subsídio, trazer conteúdo para que você possa enriquecer a sua aula. Nesse trimestre estamos estudando esse tema que faz parte da nossa vida cristã, que é a questão da nossa maturidade. E essa aula vem responder qual é a marca verdadeiramente do nosso crescimento como cristão. Muitas são as marcas, mas em específico estudaremos a santidade, a vida santa como um meio de as pessoas reconhecerem que Deus está trabalhando em nossas vidas e que nós somos filhos de Deus. E como que acontece a santidade? Ela é instantânea, ela é dada de uma vez, ela é trabalhada, ela é progressiva. Essas são algumas questões que tentaremos trazer subsídio para a sua aula. Nessa ocasião, eu tenho mais uma vez o privilégio, a honra, e digo que o prazer de estar gravando com esse amigo, um homem de Deus, um homem culto que conhece muito a Bíblia, que é o Elias. Congrega no Parque São Vicente, né, Elias? São Vicente. Amém. Pai, Senhor, irmãos e irmãs, para mim é sempre um prazer, né, fazer parte desse trabalho do CAPED aí. Trabalho excelente, iniciando mais esse trimestre aí, né, para a segunda aula, já estamos indo. Também é com grande prazer. Eu até falei com o Sérgio que quando fala que eu vou gravar aula com o Sérgio eu fico sossegado. Falar, então tem quem entende de verdade do assunto. Então eu vou com mais sossego para fazer a aula. É uma honra estar aqui, tá? Verdadeiramente é uma honra poder participar desse trabalho aqui, porque quer queira, quer não, nós estamos fazendo parte já dizendo, partindo aí do trimestre que se iniciou, né, irmão Sérgio, da história da nossa igreja, de uma certa forma, nós estamos fazendo parte, né? Sim. Quer seja para o bem, quer seja para o mal, quer seja para exaltação ou para condenação nossa, né? Claro, falando nossa, né? Que nós somos responsáveis pelas nossas opiniões, pelo conhecimento que nós adquirimos, como nós expressamos ele. Então nós estamos fazendo parte dessa história aí. Então para mim é sempre uma honra. E estar ao lado do irmão Sérgio, eu fico mais sossegado, mais tranquilo, não dá suadeira, não dá frio na barriga não, porque eu sei que estou bem acompanhado. Então, amém. Espero que o irmão Sérgio se sinta à vontade também. Não, sempre me sinto. O grande teólogo Newton, no seu livro Graça Extravagante, publicado pela editora Fiel, ele trata desse assunto, irmão Elias, da questão da maturidade cristã e da vida de santidade, justamente citando a parábola de Marcos capítulo 4, dos versículos 26 ao 28, onde Jesus ali usa uma comparação sobre a semente. E nós vemos que a vida do cristão imaturo é comparada a uma semente nova, ainda na erva. O cristão em amadurecimento, ele é comparado a um grão que está começando a se formar na espiga, né? O cristão maduro, ele é um grão totalmente desenvolvido. Jesus era fantástico, né? Jesus é um mestre por excelência. Então, o que nós vemos nessa analogia? A perfeita descrição do que é a santificação, pois ela é um amadurecimento das plantas, né? Assim como é das pessoas. Algumas pessoas lentas, outros um pouco mais rápido, mas tal como a semente, esse autor eu gostei muito dele, ele coloca nesse livro que o seguinte, que o amadurecimento e o processo de santificação que estão juntos, eles sempre são progressivos. E o verdadeiro amadurecimento
pautado na santificação, ou, como diz o autor, a santificação pautada na maturidade, eu acho engraçado que ele mistura os dois. Ele diz o quê? Que gera, no final, sempre produz frutos. Como que o irmão enxerga essa questão da função do fruto, do amadurecimento? É necessário, não é? Como que o irmão enxerga? Porque assim, irmão Elias, eu percebo que parece que o pessoal não quer amadurecer mesmo. Parece que está bom viver no leite, né? E Paulo e outras passagens, o próprio Jesus aqui nessa parábola da semente, ele vai falar que ele vai nos trazer essa grande lição sobre a importância do amadurecimento. Sim. E o amadurecimento está ligado à santificação, e é progressivo, claro, e necessário. Exatamente. E ambos, né, tanto a santificação quanto o amadurecimento, ele é um processo e progressivo, e que, como o irmão disse, cada um, ele é como as próprias sementes, né? Como as próprias sementes. Cada uma tem seu tempo. Cada uma tem seu tempo. Uma semente de abacate, ela não germina com a mesma proporção que um grão de feijão. Sim. Né? Então, cada um tem sua proporção. Mas, ao final, todos precisam chegar ao pleno amadurecimento, ao ponto de começar, de ter uma nova planta, uma nova árvore, e assim começar a gerar seus próprios frutos a partir do amadurecimento daquele grão, daquela semente, né? E como o irmão falou aí, essa questão aí de parece não, eu tenho certeza, viu, Sérgio? Eu tenho certeza, e detalhe, eu tenho certeza que eles não querem, e eu tenho certeza que que às vezes as pessoas acham que a gente tem mania de como se diz, de conspiração, mania de conspiração. Mas se nós estamos num mundo, né, e esse mundo ele é dividido, o reino de Deus e o reino de Satanás, e esses reinos, o reino de Satanás, ele parasitou o reino dos céus, e há uma luta entre trevas e luz e tudo mais, e nós, como peregrinos, não pertencemos a esse reino, pertencemos ao reino dos céus, mas estamos nesse reino, a gente precisa entender que existem algumas batalhas, né? Sim. Existem algumas batalhas que a gente precisa travar aqui com os pezinhos debaixo no chão, né? Debaixo do sol. Então, eu vejo não só que eles não querem, como eles estão sendo condicionados. A realidade é que o mundo de hoje, ele condiciona as gerações. Aconteceu conosco também, antes de nós. Paulo, esse é o tema, como nós falamos antes aqui de começar a gravação. Isso aí já era um assunto que desgastou Paulo. Sim. Tinha um momento que ele pedia que era necessário ter paciência, como você vai ver lá na carta de Timóteo, quando ele fala de que o que ensina deveria ter paciência, mas chega um momento também que ele perdeu a paciência. Em Gálatas ele deve ter falado um palavrão, entendeu? E Paulo era aquela pessoa, né? Sincera. Então ele também perdeu a paciência. E o que eu vejo aí é que essas pessoas elas são condicionadas a viver nesse mundo. Se você olha o ambiente corporativo que a gente trabalha, para quem trabalha na área corporativa, se prestar atenção, principalmente nessas maiores empresas, nas grandes empresas, você vai ver que existe que o próprio escritório hoje em dia não tem mais cara de escritório. Ele parece mais o quarto não é nem a casa, tá? Não é nem a casa. Parece mais o quarto daquele funcionário do que a própria casa. Hoje em dia você tem... aqui não é crítica, né? Mas colocando aqui, hoje em dia você tem pet, você tem sua planta, você leva sua planta, coloca do seu lado, você leva seu pet. Tem mais sala de videogame do que de treinamento. E aí as últimas modas, os últimos videogames, os últimos lançamentos. Então tem a chamada sala de descompressão, que já não era nem sequer passava na ideia da geração que vieram antes de nós, salas de descompressão, pausas constantes. Então você vê que o ambiente empresarial, aquelas frases de efeito, né? Você pode ser tudo que você quer. E aí você vai falar, não pode não. Mas enfim, então você vê que o sistema, e não só isso aí, mas o mundo em si, o mundo desse século, né? Como dizer, parafraseando Paulo aí, esse século, ele faz de tudo para que o cidadão, ele se mantenha no mundo infantilizado. Ele não quer que você amadureça. Então isso é proposital. Sim.
São os frutos, né? São os frutos. Por isso que Jesus falou que pelos frutos você conhece a árvore. Exato. E é bem triste, até esse autor que eu citei no começo dessa videoaula, ele trabalha muito essa questão, que ele até coloca que justamente essa falta de maturidade, tal como já Lutero defendia, nos impede de viver uma fé viva, criativa, ativa e cheia do poder do Espírito Santo. Exato. Por quê? Porque o menino você tem que dar leite. E você vê que Davi, ele fala, alimenta a minha alma com tutano. Ali Davi já está falando, parafraseando, de uma maturidade. Sim. Entendeu? Sim. E o que era o tutano? Mesmo. O tutano era o melhor do sacrifício. Era a parte mais gorda, mais pesada. Mais pura, a gordura mais pura. Exatamente. E isso para a criança, você pegar um recém-nascido e der tutano para ele, você acaba. Né? Então, nós vemos que essa coisa dessa falta de maturidade, de profundidade, ela tem, infelizmente, sim, chegou no meio evangélico, ficou. Aí nós vemos essas pregações. Ontem eu até li um grande escritor, ele falando que são pregações coaches, verdadeiras mentorias, verdadeiras... Ele usa até um termo, abre aspas para o autor, ele fala assim, água de salsicha, sem sabor, sem cor, sem fundamento. Por que disso? Porque o fruto não foi germinado, ou seja, essa alma, ela é uma alma rasa, ela é uma alma rasa. Sabemos que temos um problema. E como sanar esse problema do amadurecimento? Existe aí a gente vai ter que, é claro, como nós falamos aí, individual, é necessário conhecer, né? Conhecer o seu público que você está trabalhando, mas resumidamente falando, né? Vamos chegar ao que importa mesmo de verdade, tem que ser através da palavra, o ensino da palavra. Sem conhecimento, sem o ensino, sem o conhecimento da palavra, vai ser uma eterna criança. E esse eu acho que é um dos problemas que nós temos hoje, porque as pessoas elas têm rejeitado, na grande maioria, elas têm rejeitado ter um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Sim. Tá? A gente vê lá, por exemplo, como nós falamos antes de começar a aula, a questão de Paulo. Paulo volta lá, né, lá nos Hebreus, e ele vai falar para aquele povo, decorrido um bom tempo, quando vocês já eram para ser maduros, ou seja, já era para estar produzindo, já pensando, ou se não tiver dando fruto, mas já pensando em dar frutos, é necessário o quê? Ensinar os rudimentos. E aí Paulo vai usar, tem outras traduções que usa outra palavra, né? Mas a grande maioria das traduções usa a palavra rudimentos, ou seja, aquela coisa elementar, a base primitiva, né? Uma base primitiva do evangelho. E aí ele vai falar sobre a questão de posição de mão, sobre a questão do batismo, sobre isso, sobre aquilo. Ele fala, se o Senhor permitir, nós falaremos. Ele fala, mas eu gostaria muito, e é claro que está vindo ali de uma conversa sobre Melquisedeque, que ninguém tinha entendido até aquele momento qual era a função, o que representava verdadeiramente Melquisedeque, né? E ele vai fazer aquela... Até hoje, né? A gente não entende. E ainda não entende. E ele vai colocar ali e explicar quem é Melquisedeque, por quê, qual era a importância dele para a história, né? E ele é histórico, qual era a importância dele para a história. Ele ali prefigurando a Cristo, uma vez que um rei não podia ser sacerdote, nem sacerdote podia ser rei. E a palavra de Deus dizia que ele daria um rei e sacerdote para a nação. Ou seja, aí Paulo fazendo aquela analogia, ele fala... Mas, infelizmente, está aí um assunto que não dá para conversar com vocês. Mais ou menos isso, né? Está aí um assunto que não dá para conversar com vocês. Por quê? E você sente ali a ansiedade, não é nem a ansiedade, a frustração, essa que é a palavra, eu creio. A frustração de Paulo. Ele fala, eu não posso falar uma coisa dessa com vocês, que eu gostaria tanto de poder falar, mas, infelizmente, vocês não estão preparados. Por quê? Eu tenho que voltar a falar, como dizia na época dos meus pais, a falar o beabá para vocês, né? Ensinar novamente a cartilha. Vocês nunca amadurecem. Então a gente vê que isso é um problema real,
e atual nosso, viu? É um problema atual. E um problema que coloca pode colocar até em risco a salvação da pessoa. Porque uma das implicações é justamente ser levado por qualquer vento de doutrina. Sim. Por qualquer modismo, né? E nessa questão do que é necessário para amadurecer, e o irmão até coloca uma pergunta que eu achei interessante, né? Deus tem nos dado condições para isso? Sim. Eu acho que João 15, ele ilustra muito bem, primeiro, o que é necessário. Capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. O que é necessário? Recentemente tivemos o congresso da mocidade aqui geral e eu amei o tema porque enxertados em Cristo. O que é necessário? Estar em Cristo. Exato. Paulo trabalhava muito essa questão de estar em Cristo, viver em Cristo. Cristo vivendo em mim, Cristo sendo o Senhor. E hoje eu percebo que Cristo é Senhor de parte da minha vida, não da minha vida. Não, Cristo, ó. Isso eu quero que o Senhor seja dono. Não, mas isso daqui eu mando porque eu sei administrar bem. Que eu domino. Exato. E Jesus mesmo deixou, ó, sem mim nada podeis fazer. Uma vez que o autor trabalha que a maturidade leva à santificação, a santificação é uma obra do Espírito. Sim, sim. E é uma obra que sem Cristo nós não conseguimos fazer. E continua Jesus falando a respeito da limpeza, a respeito, né, desse João 15, ele vai falar dos ramos, ele vai falar da poda, ele vai falar do cuidado. Ou seja, mais uma vez mostrando que as condições o Senhor nos deu, mas nós temos que depender de Cristo, temos que depender do trabalhar do Senhor Jesus Cristo. E as condições o Senhor nos deu, o que é necessário para ter uma vida santa, uma vida de maturidade. Irmão meu, que já colocou, primeiro, conhecer a palavra. Começa por aí. Né? E não é conhecer de ler apenas, é de meditar, é de sentar, é de ouvir, né? Mas eu percebo que em alguns lugares aquele culto bíblico, aquele culto cristocêntrico tem sido trocado por outras coisas, por inovações, tal como Jeroboão fez no Reino do Norte, né? Não, deixa um bezerro aqui, outro bezerro ali, não precisa ir para o templo. As inovações, elas, eu não sei se é uma visão que eu tenho, mas eu percebo que ela nos impede de chegar nesse grau de maturidade e de santificação. Exato. Aí entra a questão da teologia, que nós já tratamos até em assuntos passados, né? Sobre a questão da algumas vertentes teológicas que persistem no nosso meio. E quando eu digo no nosso meio, é no meio evangélico, no geral, né? E não falo nosso meio, nossa congregação, falo nosso meio evangélico, que é a teologia progressista. Sim. De todas as teologias, a mais perigosa de todas, a teologia progressista. E ela é muito latente dentro do meio cristão. Sim, exatamente. Infelizmente, né? Infelizmente. Muito bom, muito bom. E a vida de santificação, quando nós falamos de santificação, de maturidade, amadurecer nos implica o quê? Implica responsabilidades. Exato. Uma certa ocasião, uma pessoa compartilhou comigo que ela escolheu determinado local para congregar, porque era um local onde ela ia, sentava, cantava, tinha jogos de luzes e tal, apagava-se ali, ninguém sabia quem era ela. Terminando o culto, aquela reunião, aquele culto, ela ia embora. Aí eu peguei e perguntei, tá, mas você faz alguma coisa, você trabalha? Porque se você está num lugar, você tem que trabalhar, né? É o trabalho, nós somos chamados para trabalhar. Ele falou, não, é isso que eu quero, não quero que ninguém me conheça, porque eu não quero ter compromisso com lugar nenhum, porque
Primeira coisa que eu ver errada, eu me mudo. Procuro outro local. E eu percebo que é até uma nomenclatura que eu gosto de usar, que eu li há muito tempo no livro, que esse evangelho pop de hoje trouxe isso. A falta de compromisso com a igreja local e com a igreja de Cristo. Tá, amadurecer implica em deixar de ser menino. Sim. E ter responsabilidades. Entender qual que é o seu papel naquilo, né? Porque nós temos um papel a desempenhar em qualquer lugar que nós estamos. Temos um papel a desempenhar na nossa família, no trabalho, na escola. E na igreja não é diferente. Nós não somos mais um. Nós não somos mais um. Nós temos um papel a desempenhar. Qual é a minha função? Eu gosto lá quando o Paulo vai falar, né? Paulo trata muito desse assunto. Sim. Então a gente vai voltar. Não, é impossível não falar de Paulo. Né? Então, quando Paulo vai falar lá em Romanos, por exemplo, né? Que ele vai falar, rogo-vos, né? Que apresentei o vosso corpo santo, como sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, Paulo ele vai falar sobre esse assunto aí e ele começa a tratar da questão de qual é a nossa função, qual é o nosso papel, né? O que eu faço, qual é a minha função como cristão. E ali ele começa a dar a direção, como eu me comporto com as políticas, primeiro, como eu trato, como eu me entendo, né? Ele começa primeiro por ele, né? Por mim. Quem sou eu? Que aí ele vai falar, olha, que ninguém se ache mais do que é, né? Que ninguém se ache mais do que é. Então, ou seja, quem sou eu? Primeiro eu tenho que me conhecer. Depois, o meu relacionamento com o irmão, o meu relacionamento com o próximo, o meu relacionamento, aí ele vai até para a política, com a política, e ele trata ali que eu gosto da questão do meu relacionamento que ele coloca ali, que ele chama de os maduros e trata da maturidade para pessoas que estão maduras e as que não estão maduras. Ou seja, ele falou que os que estão maduros comem, né? A tudo come e dá glória a Deus. Os que ainda não amadureceram, não chegaram nessa fase, eles não comem, mas também dá glória a Deus. Aí ele vai pegar ali, eu vejo que ele chama a atenção uma vez das pessoas imaturas, uma única vez, se você pegar ali o capítulo 12 até o 15, Paulo vai chamar a atenção dos irmãos imaturos uma única vez, sozinho, não junto, ali no particular, né, para não expor, e ele vai fazer 3 vezes com as pessoas que são maduras e detalhe, no público, todo mundo vendo. Por quê? Como nós gostamos de dizer a frase lá do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim. Ou seja, ele cobra de quem tem capacidade, quem é maduro. Sim. Ele fala, você não pode se rebaixar. Não sei se rebaixar seria uma palavra, vamos dizer assim, mais correta, mas é não se colocar em julgo igual. Você não pode querer tratar o irmão que está caminhando, começando a caminhada na fé da mesma forma que você. Então, não queira colocar em julgo desigual com esse irmão, né? Então, é isso aí que eu acho interessante, que Paulo vai tratar justamente desse assunto aí. Sim, isso é interessante que o irmão colocou, porque nós estamos, só para o professor se situar, para achar que nós estamos jogando insights fora do contexto, mas dentro desse tópico 2, vivendo como filho da luz, ser filho da luz, ser filho de Deus me traz responsabilidade. Exato. E o irmão colocou bem aí. Às vezes nós estudamos alguns fenômenos na igreja. Por exemplo, o fenômeno dos desigrejados. Se você olhar, a maioria dos desigrejados foram ex-líder ou um ex-pastor ou liderou algum departamento. Em uma certa ocasião, pensando nisso, e aí eu escutei um grande homem de Deus falando, sabe por quê? A maioria dos desigrejados hoje são ou ex-líder ou ex-pastor. Sabe por quê? Porque em algum momento ele ainda era menino e deram a ele um ministério que não é coisa de menino. Porque liderança, ministério, estar à frente não é coisa para meninos. Exato. Entendeu? Então cai nisso. Por que Paulo chama a atenção daqueles publicamente? Porque no pensamento de Paulo, e claro, Paulo era um judeu, e um judeu, a partir dos 13 anos, ele entendia que o menino já era maduro. Sim.
né, já tinha um certo grau de maturidade. Quando chegava nos 30, já era um homem maduro. Por isso que Jesus começa o seu ministério com 30 anos, por quê? Já é um homem que tem seu pensamento formado, já é um homem que aguenta, vamos dizer assim, o labor da liderança. Exato. Entendeu? E o que nós percebemos? Que hoje esses filhos de Deus que passam por uma mudança e que deveriam ser maduros é tudo muito superficial. Então, são filhos de Deus que se moldam com o mundo, por quê? Porque não tem maturidade, convicção suficiente para ir lá e falar, calma aí, é isso. São meninos. Exato. São meninos. Exato. Eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que problema, mas vamos dizer o desafio, que foi o desafio de Paulo, o grande desafio das lideranças maduras é justamente levar o povo para o caminho da maturidade cristã. E isso passa pela santidade. Exatamente. Pela santificação. E o Newton, no seu livro aqui sobre graça extravagante, ele fala uma coisa que eu achei interessante, abre aspas. Ele coloca assim, que muitos estão querendo amadurecer a fé por meio da experiência, enquanto que, na verdade, as suas experiências devem vir depois de uma fé madura. Uhum. E como se alcança uma fé madura? Na escola do Senhor, aprendendo com o Senhor, né? E, claro, isso passa pelo novo nascimento, passa pela santificação. Muito bom, muito bom, muito bom. Ou seja, tem que nascer de novo. Exato. E interessante aí, irmão, você falando dessa questão de liderança aí, para Paulo, um líder, ele não poderia ser uma pessoa que, como a Bíblia mesmo chama, de neófitos, né? Ele jamais deveria exercer um papel de liderança. E é igual o irmão colocou aí, a questão da idade. Por quê? É uma escola, como foi dito aí, né? É uma escola, você precisa galgar degraus até você chegar à liderança. Você não colocava uma pessoa imatura para liderar. E é um pensamento oriental que, acredito que perdeu-se pouco ao passar do tempo, ainda é praticado, né? Perdeu-se pouco desse pensamento no Oriente Médio, por exemplo. Uma criança tem as fases, né, de iniciação, e um menino, né, de 11 anos, ele precisa matar um jumentinho, um filhote, né, um jumentinho, um filhote de jumento, com a faca, que é um processo, é um rito de iniciação. Ah, mas aí é uma coisa mais, vamos dizer assim, a gente leva mais para o lado do extremismo e tal. Mas só um exemplo para você ver. Por quê? Para ele começar a amadurecer. E tem toda uma questão aí de uma construção do amadurecimento. Líderes no Oriente, ainda, né, em algumas partes do Oriente ainda é assim, Ocidente já não mais, né? E principalmente no Brasil. E falando assim de igrejas brasileiras, principalmente, já não se tem isso, mas um líder, ele é construído. Você construir um líder. Se você tem vamos dizer assim, você vai herdar uma liderança de algo, alguém vai te passar, se você está sendo preparado, vai ter uma liderança lá na frente, você precisava ser preparado. E outro dia, ouvi uma frase muito interessante, irmão Sérgio, que dizia o seguinte, que um líder imaturo, inexperiente, ele causa mais dano para uma igreja, para um projeto, seja lá para o que for, ele causa mais dano do que a falta de liderança. Exato. Um líder imaturo, ele faz mais dano do que uma falta de liderança. Para a gente ver a importância que é se ter preparar quem vai se liderar. E hoje em dia a gente vê que não é mais assim, né? Não se prepara quem vai liderar. Pessoas novas demais chegando, ocupando, isso aí é área corporativa, já também das igrejas e tudo mais, pessoas novas demais ocupando posições que ele não tem maturidade, ele ou ela, seja lá como for, não tem maturidade para estar ali. E quem sofre é o povo, né? Exatamente. E eu vou falar uma coisa que a gente falando de Paulo, já que está falando, uma das coisas que as pessoas que preparam, já que uma vez que alcançou a maturidade é necessário que você discipula, tem hora que você não tem muita paciência para esse tipo de situação. Sim. E é como nós falamos, Paulo ele fala que devemos ser pacientes, aquele que ensina deve ser paciente, entender qual é o ritmo de cada um, mas ele também teve um momento que ele perdeu a paciência. E conosco não é diferente. Sim. Né? Sim. E conosco não é diferente. Sim.
Sim, exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. Uma vez que esse filho da luz, esse filho de Deus, mudou de vida, amadureceu, aí chega aqui no ápice, a santificação, né? Tão mal interpretada a santificação. Houve épocas que santificação era sinônimo de apenas roupas, né? Ou deixar de tomar certas, tipo Coca-Cola, não sei se o irmão pegou essa época. Sim, peguei. Né? Ou deixar de ver um jogo, uma partida. Futebol. Hoje, a releitura que fizeram de santificação, ela tirou excessos, mas eu percebo que ela abriu demais também. Exatamente. Eu acho que esse é o grande problema. E mais uma vez, a maturidade, ela traz equilíbrio. Esse trimestre, ele é necessário também para os nossos tempos, porque falta para nós equilíbrio. Houve tempos que nós fechávamos demais, crente não pode ir na praia, crente não pode aquilo, e tínhamos isso como sinônimo de santificação. O irmão comentou, né, no nosso a nível de campo, uma revista sobre Eclesiastes, e uma das palavras mais mal interpretadas em Eclesiastes é vaidade. Vaidade é brinco, é batom. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Exato. E aí, depois de um tempo, a igreja passou por aquele processo de entender um pouco mais, algo muito bom, só que eu percebo que hoje abriu-se demais. Então, o pecado é relativizado, práticas são relativizadas, as mesas que nós sentamos, e eu gosto muito disso porque Paulo vai falar, você não pode sentar na mesa do Senhor e também comer na mesa do mundo, dos demônios. Sim. Não pode. A mesa fala da comunhão. Sim. Só estamos sentados aqui e temos comunhão. Entendeu? Então, como se dá esse processo de santificação? Ele é da noite para o dia? Ele é progressivo? Tá, ele é progressivo. Como que é esse processo progressivo? Eu acho que o caminho para a gente alcançar essa maturidade na santificação, ele sim é progressivo e ele precisa estar ligado aos pilares da palavra, né? Ele precisa estar ligado aos pilares. Não abrir mão dos valores morais e éticos que a palavra de Deus nos ensina. Ter um bom conhecimento da palavra de Deus, precisa amar a palavra de Deus verdadeiramente, né? E é como o irmão falou lá atrás, a questão de você não simplesmente ler, que a Bíblia fala até do ruminar, né? Daquela expressão, já que era uma época agrícola, né? Então usava-se a metáfora a figura de linguagem da época, e falava do ruminar, ou seja, comer e ficar mastigando, passar o dia pensando naquilo. E uma coisa muito que está muito escassa no meio evangélico, a questão da oração. É uma luta, eu não sei se por aí é mais fácil, mas por onde eu passo, por onde eu vejo, é uma luta para que as pessoas participem de oração. O culto de oração é uma briga. Falar de jejum e consagração parece até uma coisa de outro mundo. Né? Inclusive, até sobre o jejum, arrumaram o jeitinho brasileiro de jejuar. Não, eu deixo de tomar Coca-Cola e estou jejuando. Olha onde nós chegamos. Uma má interpretação de Daniel que não tem nada a ver. Jejum parcial. Não é nem parcial isso daí, né? Porque não, é de manjares. Entendeu? Por exemplo, você deixa de tomar Coca-Cola e um ano. Um ano, é um mês, né? Mas vamos exagerar, né? Deixa de tomar Coca-Cola durante um ano aí, é um jejum. E não é. O jejum deixar de comer. Se abster do alimento. Não conhece a palavra, né? Não conhece a palavra, não tem estudo, não tem conhecimento do que é o jejum, né? Do que vem a ser o jejum. Então você vê que essa questão de jejum, consagração, leitura diária, o irmão até colocou aqui, né? Eu creio que nós vamos falar aqui da questão do devocional. São coisas escassas, o irmão Sérgio. Como que eu vou chegar numa maturidade, numa santidade e numa maturidade cristã, verdadeiramente falando, se eu não tenho o hábito de me alimentar da palavra de Deus de forma correta, se eu não tenho o hábito de orar, se eu não tenho o hábito de jejum e consagração,
Aí me fala, que tipo de amadurecimento é esse? Que tipo de cristão que eu estou produzindo? Que tipo de cristão que eu vou ser? Que nutrição que eu tenho, né? Esses são os nossos alimentos. É isso que nos nutre, né? É a palavra de Deus, a oração e a consagração ao Senhor. Então é daí que vem os nutrientes que nós precisamos espiritualmente para viver. E se eu não tenho essa base alimentícia saudável, não tem como. É impossível ter uma vida de santidade sem passar por isso aí. Exatamente. Falando aqui um pouquinho sobre... vamos usar as nomenclaturas aqui, as ferramentas, os meios de santificação. Oração foi falado, o devocional, e essa questão da leitura, Paulo vai dizer, né? Insiste em ler. Insiste em ler. Ler boas literaturas, ler a Bíblia diariamente. Sim. Eu sempre ensino, e pode até chocar, mas Deus nos chamou para uma fé que tem um livro. Então, se Deus me chamou para uma fé que tem um livro, é que Ele quer que eu leia esse livro diariamente. E não foi o que Ele falou para Josué? Josué, dia e noite. Ou seja, são todos os dias. A leitura da Bíblia tem que fazer parte do nosso dia. E se eu não ler todo dia? Se eu leio uma vez por mês ou quando der? Isso implica no pecado de negligência. Exatamente. Estou negligenciando a leitura da Bíblia. E digo mais, irmãos, irmão Elias, o que eu percebo, até pela minha própria vida, nós temos o hábito da procrastinação, que é um pecado que impede de Deus nos usar na nossa totalidade enquanto seres humanos. Por exemplo, quantas das vezes eu já me peguei no celular ali vendo coisas em Instagram, em redes sociais, 1 hora, 2 horas, e depois eu falo, puxa vida, eu precisava escrever tal coisa, fazer tal coisa, eu não tenho tempo. Eu tenho tempo. Então tem até a historiadora, mestre historiadora Carol Basso, ela fez um curso sobre gestão de tempo e ela comenta isso, que Deus um dia disse para ela, eu quero te usar na sua totalidade, mas a sua procrastinação impede. Ela falou, mas calma aí, Senhor, eu dou aula, eu faço isso, eu quero uma... E ela começou a cortar aquilo que não era prioridade. Entre elas, ela falou que uma das coisas que ela cortou foi o tempo no celular. Ela percebeu que ela tinha tempo de orar, ela tinha tempo de escrever, tinha tempo de produzir mais treinamentos, mais cursos. Então, olha só, né, isso está dentro aqui do devocional. Talvez nós estamos procrastinando, entendeu? E isso atrapalha no nosso processo de santificação. Sim. Não é? Exatamente, irmão. E isso, na verdade, a gente acaba sendo punido por nossa própria... Vamos usar a palavra correta, é preguiça mesmo, né? Preguiça. É preguiça. Nós somos punidos pela própria preguiça nossa. E a palavra de Deus, ela pune sim, tá? Sim. Ela pune, já que eu gosto lá do livro do livro de antes Eclesiastes, como que foi a palavra? Provérbios. De Provérbios, quando ele fala da sabedoria, né? Da sabedoria, que ela coloca a mesa, fala, vem aqui, vou te alimentar, dá todos os benefícios e tal. Só que depois ela fala também que ela iria rir da desgraça daqueles que não fossem. Então, e a palavra de Deus, a gente fala, a palavra de Deus é a espada, né? Lá na analogia lá de Paulo em Efésios, a espada é a palavra de Deus. Uma espada, ela serve tanto para defender quanto para... Você se ferir. Tá entendendo? Se você não souber manusear. Entendeu, irmão? Então, assim, a palavra, a nossa preguiça, ela nos pune. Sim. Se tem uma coisa que pune o ser humano, é a preguiça. Sim. É a questão da produtividade, né? Por que Jesus, quando eu me amarro naquele texto que João escreve, quando ele fala, se fosse escrever todos os milagres que Jesus realizou e todos os feitos, que ele fala de todos os feitos, sim, não caberia nas bibliotecas. Quando você analisa o tempo de vida de Jesus enquanto homem, foi muito curto. 33 anos. Tem pessoas que vivem 70, 80 anos
e não produz nem 5% do que Jesus produziu em 33 anos. E por que Jesus produziu tudo isso em 3 anos de ministério? 3, era isso que eu ia falar. Por quê? 3 anos. Porque Jesus, ele sabia, ele tinha em si a realidade da morte. Eu acho que nós temos que pensar um pouco, isso está dentro da santificação, pensar um pouquinho mais na morte, porque quando eu penso na morte, não no sentido de medo, isso me faz produtivo, entendeu? Isso me torna produtivo e automaticamente eu deixo de lado a preguiça, a procrastinação e vou trabalhar para o Senhor, né? Vou trabalhar para o Senhor. Para você ver, irmão Elias, como a santificação ela é muito ampla. E ainda falando de santificação, eu gosto muito do texto que está em 1 Coríntios 13, do 8 ao 10, quando Paulo vai falar sobre o conhecimento parcial e o conhecimento completo. As palavras gregas ali para parcial é meros e para completo é teleios, né? E é interessante que a palavra teleios, ela sempre está ligada à questão do trabalho. Então, quando nós falamos aqui sobre santificação, talvez você, professora, não pode perguntar, mas tá, o que tem a ver santificação com trabalho? Tudo a ver. À medida que eu trabalho, eu me santifico, eu me aperfeiçoo. Quando eu paro de trabalhar, eu me torno meros, completo, criança. É a criança do final do capítulo 13, que todo mundo fala, mas por que Paulo fala que quando ele era criança, ele agia, falava? Qual que é a analogia que Paulo está usando ali? Por que ele fala? Paulo está dizendo o quê? Que a nossa vida nessa terra é comparada a uma infância. Que teremos o perfeito, o amadurecimento completo, ou no retorno de Jesus coletivo ou individual para nós. E como que eu alcanço isso? Trabalhando. A santificação, então, ela é um trabalho, ela é progressiva, mas ela acontece à medida que eu trabalho, né? Exato. Você tocou num ponto interessante, que é a questão do completo, do parcial e do completo. Quando nós vamos pegar, por exemplo, os grandes nomes, né, os grandes heróis da fé, e principalmente aí a história de Abraão, você vê, Abraão é uma história de maturidade. Sim. Um homem que sai da terra, que saiu, faz aquelas coisas que ele fez lá, vamos falar a verdade, aqueles vacilos que ele cometeu, né, ao longo da caminhada lá no Egito, 2 vezes, envolvendo a esposa dele e tudo mais, mas no final da vida, e ali os irmãos que tiver curiosidade, eu gosto muito daquela passagem que é quando ele vai adquirir a caverna de Macpela, que é para o sepultamento de Sara. E ali, quando ele está negociando aquele terreno, que ali é a primeira escritura lavrada que a gente vê, né, na história, então ele está negociando aquilo ali, e você vê que ali já não tem mais as esposas, ele se desfez de todas. Filho é o da promessa, somente Isaac. Ismael já foi dispensado, cada um muito bem remunerado, vamos dizer assim, né, partilhado os bens, mas o que era dele de verdade era herança de Isaac, então ali era só ele, Isaac e Sara. E é assim que é o fim da vida de Abraão. O Abraão, que Deus, eu acho interessante que Deus fala bem assim, sede uma bênção. O Abraão que Deus pediu, é aquele Abraão ali. É ali que ele vai ser Abraão. E você vê que o processo de santificação de Abraão, que isso é um processo de santificação e amadurecimento, ele foi longo. Foi longo, teve seus altos e baixos. Só abrindo um parênteses, eu acho muito legal quando Deus fala, Abraão, ser perfeito. Ser perfeito, exato. Que é o ser perfeito é alcançar a santidade. Exato. Né? Ele fala, ser perfeito. Você está tropeçando demais, Abraão. E ele só fala uma vez, ser perfeito. Exato. E lá no final, o homem perfeito, o varão perfeito que Deus pediu, o Abraão que Deus queria, ele se apresentou para Deus, você vai ver ele nitidamente ali na morte de Sara. Aquele é o Abraão que Deus pediu. E Pedro também, que vamos ter aula mais para frente sobre Pedro, né? Vai ter as gravações sobre Pedro, que é um outro grande exemplo que eu gosto. Um no Antigo Testamento é o do Abraão e no Novo Testamento a história de Pedro. Então você vê que amadurecimento, ele é progressivo. Não dá para amadurecer de um dia para a noite. Aliás, desconfie
de frutos que amadurecem rápido demais. O cara tá no anonimato, aparece do nada. Na agricultura, eu não sei aqui por esse lá, mas vamos dizer assim, da minha banda que eu vim, nós chamávamos de frutos temporões. Aquele que nasceu antes do tempo, ele amadureceu rápido demais. Aí você pegava, ele era inchado. Essa era a característica. Ou ele inchava demais, ou ele ficava mirrado demais. Ele ficava muito pequeno, tá? Ele não crescia, ou ele crescia demais. E, detalhe, ele não tinha sabor. Todo fruto que nascia fora do tempo, que amadureceu fora do tempo, ele não tinha sabor nenhum. É o que o Jonathan Edwards no Afeições Religiosas vai falar. Aqueles que não experimentam a graça ou não têm profundidade, mirradinho, ou são inchados, são orgulhosos. Sim. E o final não possui sabor porque não tem a graça. Tem graça. Né? Isso é profundo. Perfeito. Olha, professor, aluno, quantos insights Deus está dando a oportunidade de você adquirir nessa videoaula. O assunto é muito bom, conversar com Elias é muito bom, mas precisamos ir para o final, né? Qual é o sinal de não santificação, de falta de maturidade? Se a santificação ela é um sinal, a santificação bíblica, sim, né? Sim. Essa santificação que faz que se você vê um homem como Abraão errando, tropeçando, que é outra coisa que eu percebo, irmão Elias, que os crentes têm medo de ser tentado. Ixi, muito! Como se a tentação em si fosse errado, não. Se você é tentado, primeiro, o tentador, que é Satanás, que a tentação ela é uma prerrogativa de Satanás, não de Deus. Sim. Ele está te tentando para descobrir seus pontos fracos e investir. Agora, o ceder é que está o erro, né? E mesmo assim, irmão, olhando a vida de Abraão, que é uma vida de quedas e levantes, assim será nossas vidas. Quantas vezes nós vamos cair, tropeçar, mas como diz o grande Spurgeon, né? Que nós possamos em tudo confiar em Cristo. Exatamente. E como diz Paulo, acima de Spurgeon, para Paulo fala, seguindo para o alvo. Exatamente. Tropecei, calma aí, vamos seguindo para... Foi o que o Abraão fez, né? Sim. Só se Abraão no problema lá com Agar, que ele não estava fazendo nada de errado, tinha um código de Hammurabi que permitia ele dispensar a concubina com seu filho. Mas já precisou ser ali, ele, meu Deus, e agora? Não. Ele conseguiu, com certeza, como pai ficou triste, mas eu tenho um alvo. Tem um filho da promessa aí que está vindo. Exatamente. Muito fantástico aqui. E o que não é maturidade? O que não é santificação? Eu acho que a questão até o irmão usa aqui, né? Tudo aquilo que roubam, práticas que negam a supremacia e suficiência de Cristo e roubam a liberdade dos cristãos. O que eu acho interessante mais uma vez, sobre a santificação, agora trazendo para a questão da liberdade, né? Teve um tempo que nós éramos, vamos dizer assim, incentivados ao ascetismo, né? Que é uma filosofia que ensina que a iluminação espiritual só é possível através de abstenção de prazeres físicos e psicológicos. Um cristão ir na praia, meu Deus. Um cristão ir no parque com a família, no shopping. Houve tempo que era assim. Nós não éramos ascetas, né? Nós não praticávamos um ascetismo de ficar internados dentro de um seminário, de um monastério, mas nós praticávamos um ascetismo do dia a dia. Sim. Não, eu vou pro shopping, mas eu vou escondido, porque se o pastor me ver, é pecado, né? Só que por outro lado, eu vejo, e aqui o irmão comentarista coloca bem, que é pecado, porque o ascetismo, ele nega o texto áureo da salvação pela graça, que é Efésios 2, 8 e 9, que diz que é pela graça, por meio da fé, não vem de vós e é dom de Deus. Então o ascetismo ele foca nas obras, como meio de alcançar a salvação. Mas por outro lado, percebo que hoje há um excesso de liberdade. Já virou libertinagem, né?
Essa é a palavra correta, viu? Libertinagem, irmão. Libertinagem. E isso influenciou, inclusive, o irmão Sérgio, no que nós sempre voltamos falando, sempre nas gravações a gente fala, a questão da identidade nossa. Sim, sim. Entendeu? Isso influenciou, inclusive, nessa perca de identidade que nós estamos vivendo. A realidade é essa, o pentecostalismo, a igreja evangélica pentecostal, ela está perdendo, cada tempo que passa ela está perdendo sua identidade. Exatamente. Infelizmente, né? Essa é a verdade. Infelizmente. Então veja só como os dois extremos eles são perigosos. Sim. E é o que Jesus falou. Se o sal perdeu o sabor, como que o sal perde o sabor? Uma vida de ascetismo. Perdeu o sabor. Calma aí, eu estou lá na montanha, estou dentro da minha igreja, trabalhando, pregando só dentro da minha igreja, não saio, não evangelizo, não tenho contato com meus vizinhos não crentes, eu estou sem sabor, entendeu? Só que por outro lado, eu posso deixar de ser mais um, eu passo a ser mais um na multidão quando eu fico no excesso de liberdade, que é a libertinagem. Sim. Então veja que os dois extremos, tanto o ascetismo quanto essa abertura demasiada, ela é perigosa. Então, eu acho que esse é um outro... Olha quantos desafios, professor, você tem na sua sala com o seu aluno. Mostrar para ele mais uma vez qual que é, o que não é santificação, o que não é maturidade. Exato. E eu acho que aqui, o irmão Sérgio, qual é o maior exemplo, vamos dizer assim, a maior demonstração de maturidade? Voltando aqui para Abraão, confiar 100% em Deus. Exato. Ali ele falou, bom, olha, eu cansei de correr por mim mesmo, de dar meus jeitinhos, cansei de fazer isso aqui, agora é a vontade de Deus, vou fazer do jeito que Deus quer. Exatamente. Bom, Elias, muito bom conversar com o irmão, ficaria aqui horas e horas. É muito bom você conversar com uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que, além da palavra, também tem muito assunto secular. Irmão, sabe o respeito que eu tenho pelo irmão, o carinho e admiração. Mas nós temos que finalizar. Mas fica aqui dicas, que você possa buscar, que você possa ir atrás. E quais suas considerações finais, irmão Elias? Minhas considerações finais seria justamente o que você estava falando, irmão Sérgio. Que nós buscamos, que nós tenhamos desejo verdadeiro, genuíno, acho que essa é a palavra, genuíno de amadurecimento de uma vida santa diante de Deus, conforme a palavra de Deus nos instrui. Uma vida verdadeiramente santa. Exato. É um caminho que não é fácil, mas é um caminho necessário. Vivemos num mundo cheio de injustiça, num mundo relativizado, num mundo com igrejas relativizadas, com igrejas que, usando a faixa, a nomenclatura da inclusão, estão inovando e com essas inovações, deixando de lado o que a Bíblia ensina, e nós temos esse desafio de permanecer como a noiva de Cristo, aguardando o seu retorno. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar essa videoaula, que você possa aprofundar os seus estudos com base nos insights que aqui foram dados e que, acima de tudo, você possa ser um canal de Deus para orientar os seus alunos, a sua classe, a sua igreja para o caminho da maturidade e da santificação. Irmão Elias, Deus abençoe mais uma vez. Amém. E muito obrigado. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigado.